Cara, esse é o vídeo mais importante desse canal e muito provavelmente eu tenho quase certeza que também é o vídeo mais importante que você vai ver na história da sua vida. Porque eu vou contar uma história aqui, desenhada, bem simples e fácil de você entender, que ela não é uma ficção, ela não é uma série, não é um anime, não é uma história que te contaram por aí, mas simplesmente uma história que vai responder 3 perguntas que eu tenho quase certeza que você já se fez pra você mesmo. Que são as seguintes: por que eu existo? Por que eu fui criado? Por que o ser humano foi criado? Por que a minha família foi criada? Ou por que de tanta guerra? Por que de tanta destruição? Por que de tanto mal no mundo? Por que tá tudo dando errado, parece? E a terceira, e o que eu faço diante de tudo isso? Eu só vou viver minha vidinha? Crescer, estudar, trabalhar, morrer e acabou? O que vai acontecer, cara? Porque qual que é o sentido de tudo isso? E esse vídeo aqui vai te responder. Por isso que eu falo que o peso dele ele é importante pra você. Então fica aqui no vídeo, porque eu tenho certeza, depois que você terminar de assistir ele, você não vai ser a mesma pessoa. E pra quem não me conhece, eu sou o Alisson e eu trago nesse canal aqui a teologia, o estudo sobre Deus de uma forma simples, tranquila e como realmente é e como você tem que entender pra viver essa vida aqui no mundo. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seu amigo, porque como eu disse, vai ser muito importante. Vamos começar para nossa história. Eu vou chamar de Ato 1. Vamos criar um mundo paralelo na nossa cabeça aqui. Imagina só um rei. Ele não é um rei como esse que a gente já conhece por aí. Ele é um super do supremo rei. Ele tinha o poder de criar as coisas. E ele criou o quê? Criou o sol, criou a terra, criou o mar, criou também o que mais? O espaço, criou tudo. Tudo foi criado. Ele criou. Ele pegou e fez assim, ó. Pô, criou o universo e tudo que tinha nele. Tudo como é perfeito. E juntamente com essas criações, ele criou um reino ali pra ele. Um reino perfeitinho, com tudo que tem de melhor. Fruta, verdura, comida, água, poxa, tudo. E ele resolveu criar 2 pessoas para dentro desse lugar também. Não simplesmente um robô, ou um androide, ou um extraterrestre. Ele criou 2 pessoas à imagem dele. 2 pessoas, tipo, perfeitas, assim, ó. Nesse lugar aqui não tinha, por exemplo, cansaço, não tinha dor, não tinha trevas, era tudo tão perfeito, sabe? E tenta imaginar o lugar mais perfeito que você já foi na sua vida. Agora triplica por 1000, era esse lugar aqui, perfeitinho. E ele criou esses 2 seres com uma coisa, um atributo especial. Porque como eu disse, ele não queria que esses seres fossem robôs, fazer tudo o que ele quisesse. Mas ele queria filhos reais, que adorassem e amassem o seu criador com o coração. Ele criou esses seres com uma liberdade, não dá pra ver ali por causa que tá comendo o meu tripé, né? Real. E o que é essa liberdade real? Eles podiam fazer o que eles quisessem, mas só que como um bom pai, você sabe que você tem o pai, tem as pessoas que te amam, tem uma mãe que falam pra você que tem coisas que você não deve fazer. E o rei falou uma coisa pra eles, assim, não comam desse fruto aqui, ó, desse fruto específico que eu falei. Tava acho que nessa árvore ou nessa, tô brincando, tava nessa árvore aqui o fruto, e ele falou não coma desse fruto. E essa regra que ele falou pra não comer o fruto, não era simplesmente uma regra aleatória, não simplesmente pra ser autoritário, tipo, não faça isso porque eu não quero, não, mas com aquele cuidado de pai, era uma regra de cuidado. Ele queria ter cuidado, porque ele sabia, se eles comessem daquele fruto, eles iriam perder a liberdade deles de verdade. Aí sim que eles não seriam livres. Quando o teu pai, por exemplo, fala pra você não ir numa festa, sozinho, à noite. Por quê? Não porque ele quer te proibir de ir ali, mas ele sabe os maus que tem lá, ele sabe as coisas ruins que tem lá. Então foi por isso que esse rei falou, não comam desse fruto. Mas só que como eles tinham a liberdade real aqui, aconteceu uma pequena cagadinha, digamos assim. E vamos pra outra folha aqui. E aí, meus amigos, entrou um outro serzinho nessa história nossa aqui. O mal, o inimigo, o tentador, que pegou e falou pros 2 ali: será que vocês não devem comer mesmo desse fruto? Come lá, esse rei tá querendo enganar vocês. Ele fala que vocês são livres, mas na verdade vocês não são, porque vocês não podem fazer o que vocês querem. Vai lá e come essa maçã, nem é tão ruim assim. E eles foram lá e morderam a maçã, comeram o fruto. Não porque eles foram forçados. A cobra pegou um negócio, botou na cabeça deles lá e falou, vai, come. Não, eles foram sim enganados por ela, foram influenciados pelas essas más influências, e eles foram lá com a própria vontade e escolheram comer aquele fruto. E diante de todo esse momento aqui, sabe aquele reino? Esse aqui é o que eu vou pegar aqui agora, sabe esse reino aqui? Tudo quebrou. Nada era mais como era antes. E agora a gente vai entrar pro ato 2. E como tudo quebrou, olha o que aconteceu. De um lado, a gente tinha um reino criado sem morte, sem dor, sem fome, sem tristeza, sem ansiedade, sem depressão,
sem nada, era perfeito. Trabalhava e não sentia aquele cansaço, não sentia aquela má vontade de trabalhar, de fazer coisas chatas, era tudo prazeroso. Sabe quando você come aquele, eu vou falar de sorvete que eu gosto muito, sabe aquele dia quando tá bem calor, você tá suando pra caramba, você não aguenta sair lá fora que tá aquele sol quente, você suando, pingando, tua roupa toda molhada, suvaqueira, e você vê um sorvete na tua frente. Cara, você come aquele sorvete, aquilo te refresca, vem aquele prazer maravilhoso. E aqui era 1000 vezes maior que isso, era um prazer gigantesco, muito maior. E os dois resolveram se distanciar do que o rei criou para eles. E isso daqui não existia mais, e começou a existir isso daqui. Um mundo quebrado, aonde ia ter dor, aonde ia ter sede, aonde ia ter fome, depressão, aonde ia ter egoísmo. Os outros personagens aqui dentro desse mundo iriam se acabar, se destruir, guerra, tudo que você imaginar de ruim, aflição, ansiedade e principalmente aquela sensação de vazio, que aqui não tinha, porque estava tudo perfeito, mas começou a aparecer aquele buraco no coração, pensando, cara, eu preciso de alguma coisa pra me preencher aqui. Onde você vai, pega o celular, começa a rolar um monte ali e vê, cara, eu quero mais prazer, eu quero mais prazer. E quando você olha pros bilionários, os caras têm muito dinheiro, você acha que eles estão felizes, mas eles não estão. Eles querem mais dinheiro ainda, eles querem mais conquistas ainda, porque nada preenche esse vazio. E o que preenche esse vazio aqui? Tá conectado com o que o rei criou pra gente ser, mas foi quebrado. Porque quando você se separa de Deus, o Criador, você começa a perder vida, você começa a ficar mais fraco, porque Deus é a fonte de vida, e você se desligou dele. E isso não é de uma hora para outra, é devagar, vai devagarzinho, aos poucos, cada vez mais se distanciando e cada vez mais ficando mais fraco, cada vez mais ficando mais doente, essas doenças da alma mesmo. É como, por exemplo, aqui ó, você desligar, cortar a raiz de uma árvore, você cortou a raiz da árvore, aparentemente ela vai estar normal ali, mas só que aos poucos ela vai murchando, não vai dando mais fruto, não vai tendo mais vida, ela não tem mais vida, porque você cortou ali a raiz aonde entra todo tipo de nutriente, por onde ela se alimenta. E foi isso que aconteceu com a gente. Não porque o rei aqui é maldoso, não porque ele é brabo, não porque ele é o durão, não, porque os dois personagens, nós resolvemos se distanciar, sair de perto do que é bom, sair de perto do sentido daquilo para que fomos criados. E a Bíblia chama isso daqui de pecado, que é o que nos distancia de Deus. Pecado não é simplesmente fazer coisas ruins, você xingar, falar palavrão, você brigar com os outros, você colar numa prova, não. Pecado é tudo aquilo que nos faz distanciar de Deus. Pecado é pensar que a gente é o centro de tudo, que você é o centro de tudo, e fazer tudo com base na tua vontade. Fazer tudo com base naquilo que você pensa assim, eu sei o que é certo e o que é errado. Se eu fazer isso, não é errado, mas é. Porque quem define a regra das nossas vidas é o nosso Criador. Quem que criou esse celular aqui, por exemplo, que tá gravando? Foi a Apple, por exemplo. Ela criou esse celular. Ela sabe como que ele funciona da melhor forma. E não eu, o usuário. Quem sabe, quem muda, quem corrige os problemas, os erros, quem atualiza o software, poxa, define o que esse celular é o Criador. Quem criou ele, e não eu e você. Não o usuário, não o próprio celular. É o Criador que sempre define o que é melhor para a criatura. Mas você pergunta para mim, Alisson, o que eu tenho a ver com isso? Sabe o que você tem a ver com isso? Sabe o que eu tenho a ver com isso? É que eu e você não nascemos nesse mundinho perfeito. A gente nasceu nesse outro lado da história. A gente nasceu no mundo do lado direito. A gente nasceu nesse mundo quebrado já. E por causa disso, por causa do erro dos nossos pais, desses dois personagens aqui, porque eles escolheram quebrar a relação com Deus, porque isso se estendeu para todos os filhos desses dois aqui. Você querendo ou não, essa é a nossa realidade. O iPhone aqui, o iPhone, o Android, ele não vai brigar com o primeiro celular que foi criado. Ele foi criado a partir daquilo e foi vindo. É o que acontece comigo e com você. É por isso que eu e você hoje em dia não nos agradamos com as coisas de Deus. Não é tão prazeroso como deveria ser. Por isso que eu e você queremos fazer as nossas próprias vontades. Queremos fazer aquilo que é ruim diante da palavra de Deus. É por isso que eu e você, a gente tenta ser bom, mas a gente não consegue, porque tem uma força maior puxando a gente a fazer o que é errado. Você sabe disso. Cara, você muitas vezes pode pensar, cara, eu sou tão mal, por que eu não consigo fazer o bem? Porque a gente é filho do pecado. A gente tá com o pecado no nosso coração. E não é só fraqueza, é a nossa natureza. A gente nasceu com esse DNA no nosso coração já. Veio no nosso processo evolutivo, digamos assim. A gente nasceu desligado de Deus. E o que faz, Alisson? E agora? Vamos pro ato 3.
Cara, me emociona muito. O que esse rei fez aqui diante essa desobediência? Diante esse ato dos dois seres criados por ele, das duas criaturas, olharem e falarem assim: rei, tchau, cara. Eu quero viver do jeito que eu quero. Eu não quero viver do jeito que você me falou. Mesmo eu tendo todas as coisas boas, eu quero viver do jeito que eu quero. O que esse rei fez? Se fosse um rei humano, se fosse eu e você, a gente ia mandar fogo e acabar com eles, cara. A gente ia mandar todo o exército pra acabar com aqueles seres que criamos. Mas não. Esse próprio rei não é um rei qualquer. Ele é um rei eterno, um rei amoroso, um rei que se distancia do que é mal, um rei totalmente bom e amoroso. E por ele ser justo, essa desobediência tinha que ser paga. E os dois culpados não poderiam pagar. E o que esse rei faz? Ele mesmo entra no reino. Ele resolve descer até o reino. Ele não mandou um servo, ele não mandou um anjo, ele não mandou nada. Ele mesmo veio para se submeter a ser uma criatura. Um rei se submeter a ser um servo. Ele mesmo veio na forma de um dos filhos para se submeter à dor, se submeter a injustiças, se submeter à traição, para simplesmente pagar a dívida dos seus filhos. E para a dívida ser paga, a gente tinha que morrer. Então, o próprio rei, como filho, morreu pelos pecados, de uma forma merecida, de uma forma totalmente voluntária. Ele não fez porque foi forçado. A mesma liberdade que os filhos tinham de cometer o pecado, ele veio livremente para morrer pelos nossos pecados. E ele morreu para que a gente tivesse acesso novamente a ele, para que a gente pudesse se encontrar novamente com ele. E aqui, ó, essa balança aqui, ó, é todo o pecado da humanidade. Todo o pecado. E como que anularia essa balança? A balança é muito pesada para mim e para você pagar. A única forma de pagar essa balança aqui foi a morte de alguém perfeito na cruz, morrendo por todos esses pecados e nos dando novamente acesso a Deus, pra gente ser adotado novamente à família. Mas tem um detalhe que muita gente erra aqui, então presta atenção. Não é simplesmente você agora pegar e fazer uma oração: Senhor Jesus, eu aceito, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados, agora tá tudo bem. Não, você foi conectado novamente à família de Deus. O teu pecado foi pago por um sangue muito precioso, um sangue perfeito, que não tinha pecado, que não tinha nada. Um rei que não merecia nada, desceu na forma de filho para morrer no nosso lugar. Então, a vida com esse rei não é brincadeira. A Bíblia diz que a gente foi adotado novamente nessa família. E se a gente foi adotado, a gente tem que viver como um filho amado. Isso é o evangelho. Fomos criados para viver com o rei, mas devido à nossa ignorância, devido às nossas transgressões, os nossos pecados, desconectamos com Deus. Mas o próprio Deus, o próprio rei, desce na terra, paga por esses pecados e nos reconecta novamente à família dele. Cara, isso é sério. Isso é o evangelho. E Jesus, não é o sacrifício dele, não é simplesmente um botão de emergência. Ah, botão de emergência do meu Salvador. Não. Ele, além de Salvador, ele é o teu Senhor. E ele sendo o Senhor das nossas vidas, a gente não vai fazer tudo conforme a gente quer. A gente vai fazer como ele quer. Porque ele sabe o que é o nosso bem. Lá no reino, os dois acharam que sabiam o que queriam para sua vida. Sabiam que era melhor para eles, mas eles não sabiam. O próprio rei sabia. E para nós é a mesma coisa. Deus sabe o que é melhor pra gente. E você tem que estar pronto a ouvir não faça isso, porque eu sei o que é melhor para você. Ele nos ama como um pai, e não simplesmente um ditador que não quer que a gente faça certas coisas. Não, ele nos ama como pai porque ele sabe que as coisas que nós não devemos fazer não é pro nosso bem. Viva dessa forma, não é pra gente viver como um escravo, é pra gente viver como um filho. E a pergunta que eu faço pra você: você conhece essa história? É um pouco familiar? Você pode ter ouvido ela na igreja. Muitas pessoas podem ter ouvido ela na igreja. É a história da humanidade, é a história da nossa salvação. Mas só que tem uma grande diferença entre quem ouve essa história e quem vive essa história. Você pode ter ouvido em vários lugares, mas você não vive. Só quem vive essa história de verdade vai ser reconectado plenamente com Deus. Vai ir para a eternidade com Ele e não para outro lugar que eu não vou falar aqui, mas você sabe. Porque o nosso rei quer nos reconectar com ele. O nosso rei é nosso pai, ele sabe o melhor pra gente, ele sabe o melhor pra mim e pra você. Essa é a história da humanidade. E se você não sabia, esse vídeo aqui foi Deus que te enviou pra você saber a sua realidade como ser humano. Por isso que ele nos adverte de não fazer algumas coisas que tem no mundo, porque faz mal pra gente e vai nos levar pra longe dele. Se você chegou nesse vídeo aqui, não foi o acaso. Como eu disse, foi Deus que te trouxe até aqui. Porque o único que pode convencer os nossos corações, que pode nos mostrar a verdade, é Deus. E quando você ouve o evangelho e entende, fala: cara, isso é comigo. É Deus falando com você.
Pra você ver que nem eu e nem você temos mérito. O mérito todo é de Deus. É Ele que nos faz entender essa mensagem. E eu sei que você entendeu se você tá assistindo esse vídeo. E a partir desse ponto aqui, não é pra te botar medo. É pra te dar a verdadeira liberdade. Porque a partir de agora, cara, você não vai ser preso às suas próprias vontades. Porque as suas vontades querem te distanciar de Deus. Elas querem te levar pra longe de Deus. E você sabe o que fazer pra se aproximar dele. E a partir de hoje, você não vai viver simplesmente como um escravo, como um medroso de Deus, do seu Criador. Você vai viver como um filho amado. Sabendo que o teu rei, o teu pai, ele te ama, cara. E ele quer o melhor pra você. E ele te deu essa mensagem pra você ouvir hoje. De forma simples pra você entender. Então, corre pros braços dele. Ora depois desse vídeo, entregando a sua vida a ele. E uma coisa que eu te falo, cara. Corre pros braços de Jesus. Esse é o Evangelho. E se você quiser se aprofundar mais no Evangelho, cara, conhecer mais de Deus, das formas mais práticas, como que você agir no ambiente que não é cristão, ser mais próximo do rei, se inscreve aqui nesse canal, me segue lá na rede vizinha, que lá eu tô passando sempre conteúdo pra te ajudar, pra te agregar, pra te aproximar de Deus. Então, não deixe esse vídeo morrer aqui. Deixa o seu like, hypa o vídeo aí também e compartilha com aquele seu amigo que precisa ouvir. A minha oração é breve aqui. Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas e abençoa todas as vidas, para que nós, a partir desse vídeo, a partir desse dia, não nos distanciemos mais de Ti. Nós saibamos que o Senhor é o centro da humanidade, que o Senhor é tudo para nós e nós devemos nos aproximar de Ti. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo foi útil, você já sabe o que fazer. Para quem não me conhece, eu sou o Alisson. Um beijo, até mais.